Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Antes da gente apresentar os nossos convidados de hoje, queria chamar a nossa co-host, Patrícia Elo. Tudo bem por aí, Patrícia? Oi, Marcelo, tudo? Tô super, super animada hoje, hein? Que honra, hein? Bora lá? Legal. Ó, começa aí, então, por favor, apresenta já os nossos convidados e vamos embora. Cara, vou fazer com que eles se apresentem, porque assim, até a apresentação deles já é uma história enorme. Então, assim, é com muita honra que eu recebo aqui o Rafa e o Ian aqui do Impact Bank. Gente, muito bem-vindos. E assim, quero escutar um pouco de vocês. Quero que vocês se apresentem aqui para o público todo, falem um pouquinho de vocês, da carreira, e aí depois vamos conversar um pouco aí sobre esse banco digital demais. Quem quer começar aí? Rafa, Ian? Bom, vou puxar aqui, porque primeiro que eu me sinto muito feliz, né, muito honrado por estar aqui nesse circuito com pessoas incríveis, né, que impulsionam e nos trazem muita paixão no coração aí para seguirmos com esse propósito, com esse projeto tão incrível, né, e pessoas que têm uma bagagem linda, né. Então, muito obrigado pelo espaço de fala. Meu nome é Rafael, eu sou o pai da Sol, uma menina linda que vai completar 4 anos, né, de uma maneira mais direta, assim, sobre histórico profissional. Tenho 33 anos, já trabalhei em diversos segmentos, em setores, mas me encontrei realmente no caminho de impacto, no caminho de criar soluções e fomentar espaços e territórios que mais precisam, né? Isso acabou mexendo muito com o meu coração, então eu me destaquei muito no caminho dos alimentos, né? Então, quando as pessoas não falavam muito sobre alimentos orgânicos, alimentação vegetariana, vegana, comecei a pesquisar de onde vêm esses alimentos, e aí foi onde eu descobri esses territórios, né? Descobri que o Brasil é esse berço da biodiversidade brasileira, do mundo, berço da biodiversidade do mundo, né? São tantas especiarias, são tantas riquezas, e comecei a trabalhar muito com essa questão de fomentar as especiarias do Brasil e levando para as grandes indústrias, e acabei nessa trajetória aí, durante 7 a 8 anos, comecei a me conectar com grandes redes de varejo de e compradores, né? E também indústrias, as novas indústrias alimentícias aí, até trabalhando para multinacionais. E foi nesse caminho regenerativo que já tinha fundado algumas empresas também de alimentação e fazendo algumas consultorias, que na Chapada dos Veadeiros, onde eu moro, né, onde é no meu QG, Chapada dos Veadeiros, que é o berço das águas, né, do Cerrado Brasileiro, esse berço das águas, né, onde eu moro, conheci um espaço incrível que é referência em preservação lá na Chapada dos Veadeiros, no povoado do Moinho, em Alto Paraíso de Goiás, a Terra Buma. Né? A Terra Buma são alguns hectares de preservação ambiental e um centro de estudo e desenvolvimento de agricultura regenerativa, agricultura sintrópica. E tinha um administrador maluco lá, que eu me conectei demais, que é o Ian. Então, eu e o Ian, nós nos conhecemos na Chapada, e eu já abrindo aqui um pouco para ele, né? O Ian também é um visionário, uma pessoa que ele conseguiu me convencer a entrar nessa onda, nesse projeto, né? Nessa causa, nessa evolução, porque ele chegou e falou, cara, você tem um super potencial. O que você e nós estamos desenvolvendo aqui é muito grande, mas nós queremos, qual que é o nosso foco? Ser bilionário. O que é ser bilionário? Ajudar 1 bilhão de pessoas. Ah, Então, que para legal. isso, nada mais do que a tecnologia. Então, vem comigo nesse caminho da tecnologia, que na tecnologia nós conseguimos escalar esse impacto. Eita, caiu tudo aqui, olha a emoção, validando. Então, aí, o Ian é um super fundador aí de empresas de tecnologia, levando impacto aí. E aí começamos essa trajetória, e foi onde conheci ele, Impact Bank, e aí há 2 anos, né, 2 anos e meio, nós estamos aí crescendo e chegando nessa oportunidade de estar falando aqui com vocês, tem um passo aí. Ian, chega aí, irmão. Gente, boa tarde. Que prazer, que felicidade estar aqui com vocês. Marcelo, Patrícia, obrigado pelo convite. Eu acho que essa é uma das partes mais gostosas do nosso trabalho, assim, a gente poder compartilhar, a gente poder contar histórias,
poder mostrar que é possível fazer diferente, né, do que o tradicional, do que aquele livro desde 1950 que diz o que é que um CEO ou um diretor de empresa deve fazer, como deve acontecer as coisas ali dentro e os processos, que isso a gente tem condições de transformar e mudar, né? É um prazer. O Rafa, ele é um grande mestre de cerimônias, ele apresenta a gente melhor do que a gente mesmo. E eu moro também aqui na Chapada, eu moro na Terra Buma, que ele comentou aí no final da fala dele. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu fui criado em Londrina, no Paraná. E lá eu tive, aos 16 anos, eu era atleta de vôlei da seleção do time de Londrina, Infanto Juvenil. E nesse momento calhou de eu conhecer uma pessoa super especial na minha vida e ter um filho aos 16 anos de idade. Então isso mudou bastante assim a minha trajetória. Eu como sempre fui bem ativo com trabalho, com esporte, etc. Tive que começar, né, a partir do momento em que me compreendi como pai queria ser e que sou até hoje, que eu devia, né, tomar algumas ações ali para manter a saúde da família, assim como ela, a mãe do meu filho, companheira minha na minha época, também fazia. Então, nesse momento, eu percebi rápido que o mercado não está preparado para ter um menino de 16 anos que precisa de uma receita para cuidar de um filho, né? O mercado não paga e nem tem como receber essas pessoas. E nesse momento eu comecei a empreender. Vi que eu tinha que fazer o meu próprio salário, a minha própria trajetória para conseguir receber aquilo que eu precisava, aos trancos e barrancos ali naquele momento da minha vida. E esse acho que foi um dos grandes estopins para a minha veia empreendedora que vingou e é presente até hoje. Dentro desse lugar aí, eu fiz de tudo, né? Fiz de tudo, até animação de festa para criança eu fiz, né? Naquele momento em que a gente tem que fazer o que é preciso ser feito. Então aprendi na minha vida a também cuidar das coisas que precisam ser cuidadas, independente se você está gostando muito do que você está fazendo ou não, né? A vida é recheada de coisas que a gente precisa fazer que nem sempre a gente tem tanto interesse assim, mas elas são importantes para uma engrenagem maior, né? Para algo acontecer ali na frente. Então aprendi isso ali durante a minha adolescência e juventude muito rápido. Tive a sorte de cair num grupo de pessoas incríveis na minha vida que me colocaram ali na posição de cofundador de uma ferramenta de tecnologia para automação de marketing digital, chama Lead Lovers, é hoje uma das referências no mercado brasileiro para automação e marketing. Eu tive essa grande oportunidade com pessoas maravilhosas que acreditaram no meu potencial e me colocaram para empreender junto com elas. A partir desse momento eu percebi o grande mercado de marketing e afiliados e vendas e etc, e tudo que rola na internet, né? Naquela época a gente falava que a gente ia fazer um projeto para a internet, né? A gente vai fazer um projeto para a internet, vai ser usado na internet. Então comecei a ver esse universo e vi que alguma coisa, por mais que eu estava muito feliz ali na posição que eu ocupava, com a empresa escalando bastante, estão super bem até hoje. O Lead Lovers é uma empresa maravilhosa, com uma cultura incrível. Eu precisava alinhar um pouco os meus valores internos com aquilo que eu queria fazer. Eu queria dedicar os meus talentos a algo que gerasse coisas da porta para fora da minha casa, não só da porta para dentro, né? Sabia que isso estava conectado com algo que eu precisava fazer, me fazia falta. Então, coloquei de pé um projeto pequeno que se comprometia a aproveitar o fluxo de compras na internet para plantar árvores de uma maneira maluca. Não vou explicar agora, assim, porque é detalhe, mas era isso que Eu quero fazia. saber tudo, Ian. Era isso que fazia. Era isso que fazia. Chamava de comprou, plantou. Tive a oportunidade de enfim, ser muito bem aceito pelos meus ex-sócios, né, para sair do Lead Lovers e ir atrás dos meus sonhos. Fui, inclusive, apoiado por eles nessa decisão e durante um período da carreira para conseguir fazer uma transição. Então, fui para o Rio de Janeiro, que era onde meu filho morava. O Lead Lovers foi fundado em Curitiba e eu morava lá nessa época, no Sul ainda, no Paraná. E, enfim, dali achei os primeiros investidores nos lugares mais inusitados possíveis, né? Muito ligados a trabalhos com as culturas indígenas,
no meio do universo ali de impacto ambiental e palestras, etc., consegui encontrar pessoas que acreditaram nas ideias e nas propostas que eu tinha de trabalho para unir tecnologia e impacto social e ambiental, e nessa estamos aí há 6 anos e meio, 7 anos desse lugar, hoje com o Impact Bank, que já é uma maturação e uma evolução de tudo que a gente fez na nossa caminhada, né? A gente fundou uma ONG, que hoje é o CIP, foi o primeiro CNPJ do grupo. A gente logo depois fundou uma empresa mesmo, uma limitada, que hoje é uma sociedade anônima e trabalha como Philtech, a gente gosta de chamá-la de Philtech, que é uma Philanthropic Tech. A gente desenvolve tecnologia para filantropia. Ligada a finanças, né? Então a gente tem ali arrecadações online, a gente tem custódia de recursos, execução de projetos, accountability, né? Ajuda em contratos, etc. Então tem uma gama de serviços, e quando a gente começou a rodar o eLight, essa empresa e essa ONG juntas durante algum tempo, a gente começou a intermediar recursos do mundo inteiro. E aí a gente viu a necessidade que o mercado tem de ter uma fintech com foco no terceiro setor, em projetos que contribuem da porta para fora, né? Mesmo até iniciativas de empresas que são empresas com fins lucrativos, que possuem projetos que elas querem alavancar junto ao terceiro setor, e o quanto o mercado financeiro não está preparado para embarcar esses projetos. É uma loucura, né, a gente imaginar. Agora eu já não estou mais só me apresentando, né? Mas é uma loucura a gente imaginar Fica que a gente quietinho, tem... a gente só quer escutar vocês, assim, ó. Conta tudo. Não, estou contando. A gente tem É uma loucura a gente imaginar que a gente tem um déficit trilionário para se atingir os ODS anualmente, para se atingir os ODS que a ONU colocou aí nesse último framework que ela lançou, né? É um déficit trilionário. A gente precisa que trilhões a mais passem a circular para que, de fato, em 2030, a gente possa ter um mundo que a miséria não está imperando, que a desigualdade não impera, que o meio ambiente corresponde, que o clima está agradável, né? Então, quando a gente fala nos ODS, na Agenda 2030, a gente acaba se desconectando um pouco do resultado prático que isso traz, né? Porque é um framework, né? Mas, na verdade, é isso que ele significa, né? Ele quer manter, em 2030, uma qualidade de vida para todos os habitantes. Isso não envolve só a população pobre ou a população com obstáculos, envolve também todos, né? E a importância de desbloquear esse capital, esse déficit trilionário, ele se deve muito a não se ter soluções bancárias e fintechs que estão voltadas para isso. Como que a gente vai destravar trilhões em investimentos em projetos sociais pelo mundo sem contar com as fintechs, né? É algo que é inimaginável, né? Então a gente precisa, e foi esse Né? Você tem um lugar de uma distribuição muito maior do que os grandes, né? Os grandes players que você tem, né? uma Perfeito. flexibilidade, um jeito, a gente consegue se adaptar à realidade, porque é possível para uma fintech se sustentar e ter prosperidade da porta para dentro trabalhando com o terceiro setor? É claro que é. Né? Para os bancos tradicionais, né, muitas vezes, quais são as fontes de receita? É o crédito, é o leasing, né, é o rotativo do cartão, é o próprio cartão, é o interchange, tem um monte de fonte de receita que muitas vezes o terceiro setor não se aplica. O terceiro setor não vai fazer um empréstimo, né? Não vai fazer um leasing de um veículo, não vai comprar um imóvel usando o financiamento do banco, né? Então, ele acaba sendo desinteressante para o modelo de negócio dos bancos e das fintechs tradicionais. E com esse desinteresse, há os obstáculos, existem os obstáculos. Então é difícil você abrir uma conta, é difícil você movimentar uma conta, é difícil você conseguir um cartão de crédito, mais que você movimente milhões na conta da sua ONG, às vezes você não consegue ter um cartão de crédito vinculado à sua conta, por questões de risco, compliance, do dia, o que for que o sistema não está preparado. Se você for analisar hoje, inclusive os Bank as a Services, que estão, né, por trás das fintechs, eles não estão preparados para receber uma abertura de conta de uma associação privada sem fins lucrativos. Eles não têm isso no campo da natureza jurídica das APIs deles. Eles têm ali a EIRELI, a MEI, a SA, mas não tem ONG. Não tem associação privada sem fins lucrativos, né? Então, é completamente ignorado
esse lugar, e é muito, é uma ilusão imaginar que a gente vai atingir os objetivos que a gente precisa, desbloqueando o capital trilionário que precisa ser desbloqueado no mundo, fazendo ele fluir na mão dos projetos assertivos e de forma transparente, sem contar com a tecnologia financeira, né? Sendo negligenciado por esse mercado. Então, o Impact Bank, ele nasce dessa dor, que era uma dor que a Willite, como ONG, teve a vida inteira, por mais que a gente estivesse transacionando grandes volumes pelo mundo todo e apoiando grandes projetos, quando a gente caía nas esteiras comuns de protocolos e processos de bancos ou de fintechs tradicionais, a gente vivia travando em cada passo, e destravar cada passo era um obstáculo gigantesco, né? Então, existe uma quantidade enorme, por exemplo, de remessas de doações que chegam no Brasil e voltam por falta de contrato, por falta de ter o contrato certo daquela doação com a associação ou com a organização que está recebendo aquele dinheiro. Então, por isso não está acertado. E a própria instituição financeira não saber fazer isso e pegar na mão do projeto e falar, olha, vamos aqui desbloquear esse capital que está lá fora, aqui para a Amazônia, ou aqui para o Cerrado Brasileiro, ou para a Mata Atlântica, e você está aí recebendo um financiamento de X milhões de dólares lá de fora, e a gente tem que criar os contratos, a gente tem que abrir o seu canal de câmbio, a gente tem que fazer tudo certinho para passar nas regras do Bacen. Não existe essa assessoria, essa assistência técnica para o terceiro setor, né? Então, a instituição ela vai fazer isso para uma remessa de importação e exportação de uma grande empresa, como uma Nestlé, por exemplo. Ela vai ter toda a assessoria e todo o processo da esteira super bem desenvolvido para prestar esse serviço. Já para o terceiro setor, a gente não encontra isso. E isso não sou eu que estou falando, né? Existem algumas pesquisas para os curiosos e curiosos aí que quiserem pesquisar sobre o mercado financeiro em relação às associações sem fins lucrativos aqui no Brasil. Esses obstáculos realmente sendo citados, eles são pontos vermelhos nos relatórios de obstáculos que as ONGs enfrentam para fazer com que seus projetos andem para frente, né? Então, o Impact Bank nasce dessa dor, vista pela Willite, sentida pela própria Willite, e rapidamente a gente transforma o Impact Bank numa empresa que trabalha tecnologia financeira para financiar o impacto, né? Então, a gente muda as finanças para financiar o impacto. Hoje, a gente tem uma gama de serviços e de capital que a gente já ajudou a desbloquear do mundo inteiro para o Brasil, para projetos extremamente importantes, que vão desde conservação social a projetos de qualidade de vida para populações que estão inseridas em zonas de proteção do meio ambiente e que contribuem com a floresta em pé. Então, essa história de que está tudo conectado e essas esteiras precisam funcionar, porque o social ele está ali conectado com as questões ambientais e vice-versa, né? Estamos todos sob as leis da natureza e todos influenciamos também a natureza. E as populações que estão nas áreas remotas, elas são as maiores responsáveis pela proteção desses biomas, dos nossos biomas, né? Então, indígenas, ribeirinhos, etc. Imagina um projeto indígena ou ribeirinho, ou beneficiários indígenas e ribeirinhos para conseguirem ter uma conta no banco, receber um recurso, receber um cartão, participar de um programa de benefícios de uma organização do terceiro setor. Então, a parte da tecnologia financeira, ela é fundamental para destravar e trazer a escala necessária. É impossível a gente pensar na escala da solução que a gente precisa para o tamanho dos desafios, sem imaginar tecnologia financeira acoplada ao desenvolvimento dos projetos. E eu acho que é isso que o Impact Bank traz, essa visão e esse olhar, e para dizer para as ONGs que elas não estão sozinhas nesse lugar, que nós estamos aqui, e elas não só não serão negligenciadas, como serão tratadas como super-heroínas e super-heróis dentro do nosso ecossistema de correntistas. Muito bom. Deixa eu tirar uma dúvida minha aqui, Má, até perguntar aqui, porque assim, eu acho que é um assunto sério quando a gente fala de ONG, mas a gente sabe que passou por um período, assim, que pessoas se aproveitaram de ONGs para fazer coisas erradas, né? E aí queria entender um pouco mais assim da governança, até para a gente poder falar para as pessoas, né, que
assim, eu posso estar errada, aí você vai me corrigindo e tal, mas, assim, tinha uma pegada muitos anos atrás, assim, muito mais forte para a ONG. De repente, eu vejo as pessoas deixando de estar junto com ONGs, eu desacreditando em algumas ONGs ali, né, por pessoas que fizeram coisas erradas, e aí, de repente, eu vejo aqui vocês, caramba, pegando uma dor de ONGs ali que eu acho que acabaram por coisas erradas de algumas pessoas, poucas, né? Mas que se criou como que eu posso falar aqui assim, né? Que se criou alguma coisa não tão positiva em cima das ONGs, né? Então, assim, queria escutar um pouco vocês, até para a gente retomar isso, né? Caramba, você já me falou um monte de coisa legal de projetos, eu conversei com o Rafa também, e eu falei assim, queria entender um pouco mais da governança de vocês, de como que vocês trabalham isso, os projetos, até para poder entender, para você me orientar também, né? Porque posso estar enganado, mas a sensação que eu tenho era que a gente tinha uma pegada muito forte de ONG, e de repente as pessoas foram desacreditando um pouco. E como a gente faz para retomar, né? Acreditar nesses projetos para a gente desbloquear esse dinheiro todo aí que a gente precisa até 2030 ali, né? Vamos colocar. Eu vou começar aqui de uma forma trazendo essa questão do comportamento humano, né, e das instituições que nós acabamos criando, né. Eu, por exemplo, eu posso também falar um pouco da minha visão pessoal, tinha uma miopia sobre essa questão do terceiro setor, até mesmo eu entender o que era o terceiro setor, né, que é essa parte das ONGs. A partir do momento que eu entrei no mercado para desenvolver tecnologia e serviços para o terceiro setor, eu comecei a receber também uns pré-conceitos, né? Então, tanto que eu falo, quando eu prestava consultoria para uma multinacional, ou se fosse chamado para ser diretor de marketing de uma Red Bull Coca-Cola, caraca, você é maravilhoso, você é Como a incrível. gente vai tirar isso, Rafa? É isso que eu quero saber. Assim, como a gente tira para poder desbloquear mais ainda, né? Os recursos e tudo, assim. Exato, e aí você é convidado para. Aí você ganha um salário de um diretor de uma multinacional. Aí você vai trabalhar com o terceiro setor, e isso é com conversas que eu tenho também com diretores de ONGs. Você vai trabalhar no terceiro setor, você vai trabalhar numa ONG. E esse diretor dessa ONG, esse presidente dessa ONG, ele ganha como um diretor de uma multinacional ou de algum outro negócio, tem um preconceito. Então eu posso ser diretor de uma Coca-Cola, tinha um bom salário e tá tudo ótimo, mas eu não posso ser o diretor de uma organização não governamental e retirar também o meu ganho, porque senão estou sendo pilantra. E, na verdade, eu vejo muitas empresas comprando e buscando, né, ser empresas regenerativas, empresas de impacto, empresas sociais, mas elas não são sociais, porque as ONGs, sim, são empresas sociais, são empresas. Porque são empresas, elas têm CNPJ, elas têm pessoas que trabalham, elas têm departamentos. Então, assim, eu vejo que é muito também de uma questão de você compreender o que é esse universo do terceiro setor, porque o que acontece? Ou alguma corrupção, ou alguma atitude de uma índole de algum grupo de pessoas, ou até mesmo de uma organização, ela não pode prejudicar uma história incrível que várias outras organizações, o Ian pode até me corrigir, se eu não me engano, no Brasil, são mais de 500 mil de organizações não governamentais, empresas sociais, né, de ONGs. Então, a gente, por questão de uma maior, outra menor, pessoas tem uma conduta que não é tão que traga tanta credibilidade, nós não podemos prejudicar várias, porque qualquer pessoa que esteja escutando essa live, se você vai no seu bairro, tem alguma ONG, ou seja, cuidando dos cachorros, ou seja, abrigo para pessoas que precisam, ou seja, então isso mostra que existem mais pessoas boas. O boa é a maioria, porém esses trabalhos acabam sendo um subtrabalho, né? Não acaba sendo o foco. Nós precisamos que as pessoas se sintam atraídas para trabalhar nas ONGs, que elas tenham também capacidade de se remunerar para que elas consigam, de fato, focar na implementação dos projetos que necessitam serem implementados, né? Aí eu vou passar aqui para o Ian também. Algum banco de dados assim que a pessoa pode procurar ali no bairro dela? Tem alguma coisa assim que a gente possa estar ajudando as pessoas que têm interesse de estar procurando né, na sua comunidade ali? Eu acho que o maior banco de dados que a gente tem, Patrícia, é o da ABONG, se eu não me engano, que é a Associação Brasileira de ONGs. Lá você consegue consultar as organizações que estão registradas, mas o quanto ao trabalho sério feito por organizações, eu acho que a primeira coisa é a gente dar um passo atrás e entender o que é uma ONG, qual que é o papel de uma ONG dentro de um território.
Então, a ONG, né, dada a sua missão, que pode ser ambiental, pode ser social, pode ser animal, independente da missão dela, ela está promovendo projetos sem fins lucrativos que melhoram, que fazem com que ela siga o propósito pelo qual ela foi criada. E esses projetos, eles normalmente são em pequena escala em comparação com o que o governo, porque, né, vamos imaginar que a qualidade de vida, etc., está tudo lá na Constituição, é um dever do Estado, né, dentro da estrutura que a gente vive aqui no Brasil e nos países que são democráticos. É um dever do Estado garantir saneamento básico, é um dever do Estado garantir qualidade de vida, é um dever do Estado muitas coisas, né? E a ONG está fazendo um papel que o Estado não consegue fazer, que é o quê? O de testar, validar, fazer tomar escala para daí virar uma política pública. Então, vou dar um exemplo. A ONG ela vai lá na Amazônia, vou dar um exemplo bem, até justamente falar da Amazônia mesmo, que é principalmente a galera que tem um preconceito com o terceiro setor, ela tem ainda mais com as ONGs que estão lá na Amazônia. Então, vou dar um exemplo bem ali para as ONGs que estão na Amazônia. A gente tem uma ONG lá, ela vai e ela faz um trabalho de pagamento por serviço ambiental, onde ela tem toda uma metodologia de mensurar a proteção que uma família ribeirinha traz ao seu pedaço de floresta por desenvolver uma atividade econômica da cadeia da sociobiodiversidade. Então, ela está colhendo castanha, ela está colhendo açaí, ela está fazendo alguma coisa que tem a ver ali com a produção do espaço dela, e por estar desempenhando essa atividade econômica ali, com responsabilidade, ela mantém a floresta em pé. Né? Ela evita que aquela floresta valha mais derrubada do que em pé, porque existe uma atividade econômica que traz valor para aquele pedaço de terra. Né? Então, trazer valor para o pedaço de terra é muito importante para a manutenção da floresta. Então, a organização vai lá e ela, dentro de um projeto de pequena escala, ela encontra um financiamento do exterior ou aqui do Brasil, de alguma empresa, do setor privado, tá? Ela encontra um financiamento, às vezes por edital do governo, que é uma das maneiras que o governo tem de esticar os seus braços, né, dentro desse universo. Ela pega esse recurso e ela começa a criar uma metodologia de avaliação de manutenção da floresta em pé por aquelas famílias naquele território, e ela começa a pagar um valor para essas famílias, para que elas continuem desempenhando aquele trabalho e mantendo a floresta em pé como elas estão. Ou seja, trazendo mais recurso para aquela região, fazendo a floresta ser mais valiosa ainda do que ela já é, para que ela seja conservada. Então, a organização ela faz isso até um pedaço, ela testa, valida, cria relatórios, indicadores que mostram que isso funcionou. Aí sim o Estado entra para escalar. E aí vem um banco de fomento, um banco do Estado, captam milhões e milhões e milhões todos os anos e investem para escalar isso para 10 mil famílias, para 15 mil famílias no território inteiro. Então, o papel de uma ONG ele está muito ligado a ter a agilidade e testar e retestar, falhar e testar, porque o Estado ele não pode ficar falhando até ter um sucesso. O trabalho da organização pode, né? Então a gente testa essa ideia, junta o grupo de novo, o grupo pequeno fala, não, então vamos tentar isso, agora vamos tentar aquilo, até que uma hora você cria um modelo que é escalável e está validado. E aí está na hora, então, disso virar uma política pública e a gente pressionar o Estado para que isso tenha validade. Isso acontece. E muitas das políticas públicas que estão beneficiando a todos nós, aqui no nosso país, foram pressionadas ou criadas em conjunto com o terceiro setor, de modelos validados pelo terceiro setor. Então, esse é um grande papel do terceiro setor no nosso Caramba, país, que é muito não importante. sabia. Ó, tô aprendendo, muito bacana, assim. É importante que a gente fale para mais pessoas ainda como funciona, gente, assim, super importante, bacana, muito bom. Obrigada aí pela aula. Vai lá. Não, só te fazer uma pergunta, cara. Você falou muito, né? Você contou na tua história aí, né, esse lado tecnológico também, as dificuldades, né, que as ONGs encontram para abrir contas, né, e assim consumirem, né, os produtos que precisam e tal. Conta um pouquinho, cara. O que que vocês tiveram que mexer, né? Qual foi vamos dizer assim, o que que vocês destravaram, né? Como é que vocês automatizaram isso para também ter escala, né? Porque é um volume enorme, né, de ONG. Conta um pouco disso, cara. O que que vocês fizeram aí de mais interessante nesse sentido para realmente entregar esse valor? Posso ir daqui, Rafa? Eu continuo aqui ou você vai daí? Oh, continua. Legal. Bom, então o Impact Bank, acho que o principal diferencial que ele tem
de uma fintech tradicional para atender o terceiro setor e a gente com essa proposta de atender o terceiro setor, e aí lembrando bem que não é só o terceiro setor, não é só as ONGs, são todas as associações privadas, tem clube de vôlei, clube de esportes, né, menores em bairros, etc., que são associações privadas. O termo ONG ele é só um termo, né, ele não é uma natureza jurídica definida, né, propriamente. Ele só é um termo que foi criado, assim como o OSC, que são as organizações sociais, eles também são termos criados. Toda ONG é uma associação privada sem fins lucrativos, assim como uma confederação, um instituto, um clube, etc., né? Então, dentro desse universo, o principal diferencial é muito simples, é atendimento. É atendimento. Essas organizações não têm atendimento. Quando elas param num bloqueio por conta das instituições tradicionais não terem a esteira definida, elas ficam simplesmente bloqueadas sem atendimento e não conseguem avançar, porque aquela organização que está atendendo não tem uma esteira para esse tipo de coisa, né? Então, o que o Impact Bank faz? Ele se propõe a atender, de fato, o terceiro setor e o seu ecossistema. E, então, a gente está falando de associações privadas, as confederações, os institutos, etc., assim também como os beneficiários desse sistema. Os programas que estão lá aí em São Paulo, dentro de uma favela ou dentro de uma comunidade, né, ele tem ali um ecossistema de beneficiários que muitas vezes também são negligenciados pelo sistema tradicional. E a gente também pode ir lá e bancarizar esse sistema, né? Como que a gente faz para bancarizar uma pessoa que muitas vezes ela não tem como comprovar um CEP? E aí você cai numa esteira tradicional, se você não tem CEP, você não consegue abrir a sua conta, né? Então, como que eu faço para desbloquear essa pessoa e aí, de fato, atender ela, falar, não, é só você declarar a sua residência aqui, assinando esse papel, né? Essa pessoa não tem esse atendimento. Às vezes ela não tem uma agência para ir, ela não tem uma conexão boa de internet, né? Então, é todo esse ecossistema do terceiro setor. E o que a gente fez? A gente colocou um atendimento especializado nisso, né? E a gente pressiona demais o grupo de prestadores de serviços que estão junto com a gente, né? Para que a gente possa oferecer conta, câmbio, cartão, pagamento de boleto, TED, Pix, né? Tudo isso que um banco pode oferecer, a gente pressiona muito esse outro lugar que está por trás para que eles se adequem ao que a gente precisa. Então, estamos lá numa briga de espadas para conseguir falar, olha, a natureza jurídica precisa constar aqui, eu não quero que ele tenha que selecionar outros, eu quero que ele seja reconhecido e que ele possa selecionar aqui associação privada para se cadastrar dentro do banco. Então, a gente pressiona desde os detalhes até as coisas que são importantes, tendo até, inclusive, participado de sandbox lá na CVM para falar sobre fundos de investimento com créditos sociais, né? A gente tem muita essa atuação junto com ali CVM, a BFintech, Advocacy, junto com a Tosini Freire, que atende a gente super bem e é super honrada de ter um banco de impacto dentro do portfólio deles. Então, a gente também se articula, né, com o mercado para fazer com que ele possa, aos poucos, ir caminhando e se adequando às necessidades do terceiro setor. Oi, só mais uma curiosidade, cara. Qual é o tamanho? Vocês falaram, assim, acho que até um pouquinho mais rápido. Qual é o tamanho desse mercado, cara, de ONGs no Brasil? E como é que elas um pouco assim, como é que elas se categorizam, vamos chamar? Olha, a gente tem aproximadamente 800 mil organizações ativas no Brasil. Se eu não me engano, tá? Posso estar falando uma besteira, não tenho como verificar agora aqui com vocês, mas essas são as ONGs, inclusive, sem fins religiosos, tá? Ainda temos outros tipos de associações privadas que são as igrejas, como eu falei, né? Entra tudo nesse bololô de ONG, né? Desse termo. Então, mas a natureza jurídica ela costuma ser associação privada, né? Ah, então, esse é o tamanho mais ou menos do mercado. Se a gente for considerar, por exemplo, funcionários de ONGs, né? Imagine que uma ONG, ao ter uma conta num certo banco, ela pode solicitar que os seus colaboradores deem preferência também por estarem nesse banco para facilitar as transações, taxas e etc., né? Como uma empresa também vai querer, né? Muitas vezes ela quer ter essa facilidade.
Então, a gente tem o ecossistema de colaboradores das organizações e o mercado de beneficiários, né? As pessoas que estão sendo beneficiadas por algum programa existente dentro dessa organização, como, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais, o PSA, né? Que foi esse exemplo que eu dei logo antes, né? De pagar para manter a floresta em pé. O PSA, ele normalmente necessita da bancarização dos agentes florestais, né? Então, esse, assim, o tamanho do mercado é isso, né? 800 mil ONGs ativas aí no Brasil, mas ainda tem ali colaborador, beneficiários, E aí, exatamente. hoje vocês abrem a PJ, né, da ONG ali, essas PFs aqui, né? Mas também se uma outra pessoa quiser, uma outra empresa quiser abrir a conta, não é só para ONGs, né? Também para todas as empresas, para quem quiser abrir a conta, né? Incrível, eu tô tímido aqui porque é incrível a sinergia, pineais aqui nossas alinhadas, porque era sobre isso que eu ia agregar nas falas incríveis do Ian, né? Porque é a questão do mercado, né? Então, assim, o inimaginável é o nosso foco. Porque se você for analisar essas 800 mil ONGs, né, organizações não governamentais, que é o mercado, assim, para a gente, de uma certa forma, temos esse foco, e o Ian falou, além desses PJs, tem as pessoas que trabalham e tem os voluntários, e esses voluntários normalmente têm empresas que eles também, e esse é o mercado orgânico nosso, que é um dos mais bonitos, lindos também, de empresas regenerativas. Empresas que produzem leite de castanha, empresas que produzem cacau, empresas que produzem, né, se dizem empresas verdes, empresas regenerativas que fala, pô, não dá mais para emitir meus boletos com a logo de bancos tradicionais que financiam a antemão do que eu estou oferecendo para o meu cliente, né? Então, assim, a gente até brinca, num encontro que a gente teve, bom, você tem uma empresa generativa, você tem uma empresa vegana, tá, mas e seu dinheiro? Seu dinheiro está onde? E aí, normalmente, seu dinheiro está parado numa das grandes instituições que financiam o agronegócio, né? Não o desgaste territorial, as mortes animais. Então, assim, onde você está colocando seu dinheiro? Porque a compra volta do mundo que você quer. E o seu dinheiro também. Onde você está investindo? Quais fundos que você está investindo? Então, hoje nós conseguimos abrir as contas também de empresas verdes regenerativas, que também têm funcionários, e ajudando também novos investidores a estarem investindo em fundos ESG também, de fato, através de um super trabalho que nós executamos aí, em parceria com a Orama Investimentos, né, de poder também estar conseguindo fazer seu dinheiro render aí de uma forma que esteja alinhado com seus propósitos também. Então, acaba sendo um mercado muito, muito, vem crescendo bastante e também, através de vocês pesquisarem na internet, colocar fundos para o Brasil, destino de economia regenerativa. Então, muitos fundos no mundo inteiro veem o Brasil como o principal lugar para investir. Então, esse dinheiro vai vir, está vindo, são cerca de trilhões até, e precisamos aí de empresas e fintechs que estejam focadas para conseguir receber esse dinheiro, repassar para os projetos que realmente precisam. Então, nós temos um ecossistema, como o próprio Ian falou, né? Nós falamos bastante da Impact Bank, mas nós nascemos através do Instituto Willite, temos a Willite e a Impact Bank, né? A Impact Bank nasceu dentro da Willite, e essa Willite também oferece todas as soluções tecnológicas. Então, hoje, uma empresa, uma ONG, que às vezes não tem nem CNPJ e precisa de arrecadação, nós pegamos, orientamos como abrir um CNPJ, como abrir a sua ONG, doamos a nossa ONG, né, para fazer nosso CNPJ, né, para conseguir fazer essa captação, recebemos essa captação, repassamos para essa ONG, abrimos contas para essa ONG, bancarizamos pessoas desbancarizadas e, ao mesmo tempo, nós sabemos que estamos atrasados porque nós queremos acelerar essa questão da introdução financeira tecnológica, nesse termo até que a gente fala, o Philtech, né? Philanthroptech. Por quê? Porque nós tem um mercado de tokenização, tem uma blockchain, tem um mercado que, sim, para muitos já passou do ponto, para alguns é novidade e para outras pessoas nem existe, né? Então, se nós queremos falar de token, descentralização, blockchain, moedas próprias para territórios próprios, né? Nós precisamos, assim, as pessoas às vezes não conseguiram nem banco elas têm ainda, nem uma conta elas têm, muito menos conta digital,
Então, muitas pessoas nem sabem o que é conta digital. Então, para muitos, conta digital todo mundo tem. Não, tem um grupo de pessoas que não tem. Então, nós precisamos também, primeiro passo, você já sabe que é um banco? Sim. Você já sabe que é conta digital? Mais ou menos. Então, temos que educar nessa questão da educação financeira, de levar realmente a conta digital de uma maneira mais simples e acessível para tudo e para todos. E com isso, quando a gente conseguir montar toda essa comunidade, né, que é o Centro de Comunidade, aí conseguir estar levando outros conhecimentos financeiros aí, que eu sei que Pá, você também tem um conhecimento profundo sobre isso e é um sonho. Então, nós estamos trabalhando, já olhando a Agenda 2030, já olhando, totalmente preocupados com a Agenda 2050, né, que vão ter 10 bilhões de pessoas aí para alimentar. Então, tem a Agenda 2030, tem a Agenda 2050, nós precisamos acelerar muito e eu acredito que a tecnologia, se nós utilizarmos bem, nós conseguimos realmente causar uma grande transformação. A tecnologia, tanto na questão fintech, como foodtech, como de energia limpa, e vamos nessa. E obrigado por esse espaço de fala, que eu fico emocionado, porque realmente é o que nos move, né? Nós só vamos realmente crescer nossos negócios e quanto mais pessoas estão instruídas, têm capacidade de investir, têm capacidade de monetizar e quanto mais pessoas se sentirem atraídas, mais jovens também se sentirem atraídos para conhecer mais montarem suas empresas sociais, saberem que vão ter respaldo tanto de fundos quanto de tecnologia, quanto de investimentos, eu acho que a gente consegue realmente, de fato, criar, né, e avançar essa nova era que é muito falada, mas precisamos agir, precisamos ter ação. Muito Agora, bom. vem Nossa, cá, eu vocês fico conseguem... emocionada. Desculpa, Mar, vai aí. Não, Desculpa não, lá. não. Vocês têm, cara, quantos cases aí, meu, que vocês falam assim, meu, olha como isso aqui, pô, prova que a gente justifica já a nossa existência. Vocês têm aí dois casos de conseguir Tem fazer esse vários. desbravamento? Tem Manda aí, vários então. casos, tem vários casos. Eu acho que um dos casos mais legais que a gente está tendo por agora, assim, né? Porque o Impact Bank ele tem mais ou menos um pouco mais de um ano de vida desde que a gente conseguiu emitir o nosso primeiro cartão e lançar o arranjo de pagamento que a gente lançou. E a gente acabou de lançar essa transição para ser uma conta bancarizada, uma conta digital bancarizada com número de conta, agência, Pix proprietário e etc., sem dever nada para qualquer outro aplicativo de banco que as pessoas já estão acostumadas a usar, né? Então, a gente acabou de fazer essa transição e uma das coisas bem legais que está acontecendo a gente tem um parceiro que ele atua ele fecha ele faz a ponte entre produtores familiares orgânicos e grandes mercados do varejo, né? Tipo Carrefour, tipo Extra, tipo, enfim, tantos outros aí. E aí, esse mercado ele tem uma demanda, ele quer ter acesso a produtos de pequenos produtores e de fomentar essa cadeia, né, de sociobiodiversidade. Ele quer fazer isso, mas ele não tem como chegar nesses territórios. E, ao mesmo tempo, o pequeno produtor não consegue chegar no grande mercado, passar por todo o processo de cadastro de fornecedor e etc., com todos os selos, certificações que precisam ter para poder vender ele naquele mercado. Então, a gente tem aí um parceiro no meio, ele faz essa ponte, né, cuida inclusive ali de garantir a entrega dos produtos, etc. Então vamos dar um caso de uso aí, o grande mercado vai lá, faz um pedido de 1 tonelada de tomate, esse parceiro intermedia essa compra de 1 tonelada com 10 produtores diferentes, esses produtos são entregues lá, as notas fiscais são emitidas e esses produtores vão ser pagos pela venda do tomate. Aí entra o detalhe. O mercado tradicional paga como? Em 60 dias, em 30 dias, em 90 dias, muitas vezes. E o pequeno produtor, ele não tem como aguardar esse prazo para receber, ele precisa do dinheiro para girar, né, a casa dele, a produção dele. Então, o que o Impact Bank faz? A gente antecipa esse valor e nós recebemos no prazo indicado pelo pagador, né? E a gente cobra um juro social que, dentro da nossa tese de impacto, deve muito em breve ser subsidiado por fundos de filantropia. Então, eu consigo chegar para organizações com interesse, né, em colocar um recurso que alavanca outros 10 daquela unidade que ele colocou, né? Então, ela coloca aquele recurso, ela vai subsidiar juros de antecipação de recebíveis, mesmo a juros sociais,
para pequenos produtores, e eu vou garantir, então, o dinheiro na hora para o produtor e vou garantir que o mercado possa continuar propagando o alimento orgânico de cadeia de famílias produtoras dentro dos grandes centros, né, comerciais. Então, esse é um dos exemplos de como a tecnologia financeira de impacto pode ajudar, né, nesse mercado. Isso é um exemplo. A gente tem vários outros. Posso dar mais um. Vocês. Posso dar mais um super legal que foi lá na Amazônia, que a gente conseguiu desbloquear, né, através dessas papeladas de câmbio e contratos, etc., bem onde a gente entra, a gente conseguiu desbloquear um recurso vindo da Alemanha para financiar 4 postos de telemedicina na Amazônia. Então, já, assim, algumas milhares de atendimentos, foi esse ano, no início do ano que a gente entregou, no ano passado. Então, já temos ali alguns milhares de atendimentos a pessoas que não tinham acesso a médico e agora podem se consultar via videoconferência com médicos no Brasil através dos postos de telemedicina. Então, esse também é um trabalho super legal. Vou dar outro exemplo muito lindo, que é de uma comunidade que chama Mutuca, lá longe. Eles montaram uma história incrível, uma fazenda com a comunidade deles ali, onde tinha escola, tudo que eles precisavam para rodar, inclusive as suas próprias cooperativas, porém, eles tinham acesso a essa fazenda na fazenda do vizinho, e o vizinho era um cara muito legal, muito gente boa, adorava a comunidade, liberou passar um trator para fazer o acesso, para que o acesso não fosse só de barco, né? Eis que esse vizinho, esse é o nosso país nos detalhes, o Brasil profundo, tá? Eis que o vizinho falece, essa fazenda foi comprada por um novo dono que quer criar búfalos e que vai cortar completamente o acesso à comunidade, e agora as crianças vão ficar sem escola, as cooperativas não vão conseguir funcionar, etc, e tantos problemas que você vai trazer para uma comunidade por perder o acesso à terra e só permitir o acesso fluvial. Bom, o Impact Bank novamente conseguiu construir uma campanha junto com a assessoria da Willite para arrecadar fundos para essa organização. Esses fundos foram arrecadados com sucesso lá de fora do país, foram trazidos para cá de forma imediata, muito rápida, e a comunidade comprou a terra e, além de garantir o acesso por terra, agora ela aumentou a quantidade de terra que ela tem e a possibilidade de viabilizar novos projetos para produção, para, enfim, construções também, para habitações, porque agora a terra deles é maior. Então, eu acho que se a gente peguei aí um problema super escalável, como essa de antecipação de recebíveis, né, que eu posso antecipar recebível para um produtor ou para 5 milhões de produtores, né, e a ferramenta e a tecnologia me dá essa capacidade, como um exemplo extremamente específico de proteção e de conservação ambiental e de manutenção de uma cultura dentro de um território, de uma população ribeirinha que depende daquela terra para sobreviver. Então, acho que o Impact Bank ele vai de uma ponta a outra, como um camaleão, a gente não é o fim da solução, a gente está sempre no meio, né? O Impact Bank é um meio para viabilizar as coisas. Então, a gente tem uma parte bem definida do nosso negócio, que é desbloquear a capital. Então, o câmbio faz isso, os fundos filantrópicos fazem isso, as arrecadações online fazem isso e tantas outras ferramentas. E outra parte que é fazer esse dinheiro fluir na mão dos projetos que tem potencial. E aí essa é uma pergunta que a Patrícia fez, né, a respeito de como garantir, né, o bom uso desses recursos e o bom trabalho dessas organizações. Eu acho que, primeiro de tudo, hoje, para você abrir uma conta em qualquer banco, né, você vai passar por um procedimento de verificação de documentação, né? Então, esse procedimento dentro do Impact Bank é o mesmo que utilizado por instituições financeiras tradicionais, porque a gente está vinculado, né? A gente não é uma instituição financeira, a gente tem uma instituição financeira parceira por trás que bancariza o nosso arranjo de pagamento. Então, a gente está suscetível ao due diligence deles. Então, imaginar que uma organização, para abrir uma conta dentro do Impact Bank, ela enfrenta o mesmo procedimento que ela enfrentaria para abrir uma conta num banco mais tradicional, com a diferença de
ter um atendimento especial para transpor qualquer obstáculo para que essa conta seja criada com sucesso e esteja disponível o mais rápido possível para a instituição. Então, essa é a primeira coisa, né? Ninguém vai conseguir abrir uma conta no Impax Bank se está toda errada, cheia de escândalo, listado em trabalho escravo, com problemas com a Receita Federal, com problemas com o Banco Central, enfim, com qualquer denúncia de corrupção comprovada e etc. Né? Todo esse processo de análise de documentos, de compliance, ele é feito pelo nosso banco parceiro, né? Pela nossa instituição parceira. Agora, infelizmente, cara, a gente vai chegando aqui aos finalmente. Queria que vocês também contassem um pouquinho, cara, assim, do que vocês estão planejando aí, olhando, né, os próximos 2 aninhos aí, né, em como se capacitar melhor, né, em como ter produtos mais adequados, né, vou chamar esse universo, né? O que vocês têm aí de planos, né? Para onde está indo a solução de vocês? Ó, eu vou complementar aqui, vou deixar o Ian também falar sobre isso, sobre essa questão dos planos, que são muitos, né? Mas hoje nós estamos prontos. Eu acho que o primeiro passo nosso foi realmente entender quais são os nossos serviços, os serviços não nossos, mas o que nós vamos, que são os principais, o que o nosso foco de negócio mais precisa. Então, depois desse tempo de maturação, nós estamos prontos e até mesmo o próximo passo é hoje. Nós estamos lançando aí a conta digital, que não deixa a desejar comparado ao que já tem hoje no mercado. O grande diferencial nosso, além de tudo que nós falamos, é humano. Hoje o nosso presidente, nosso CEO, Gabriel Ribemboim, ele é um biólogo, né? Todos que estão na equipe vivem a questão do impacto, do desenvolvimento de impacto há muito tempo também. Então, nós temos isso como uma verdade. E até mesmo para você conseguir acessar esse campo, né, de negócios, de articulações, você precisa ter um conhecimento profundo. Então, nós temos esse conhecimento profundo por vivermos isso diariamente. A Impact Bank, né, se vocês pesquisarem, ela saiu praticamente todos os veículos de comunicação nos últimos anos. Nós ganhamos aí prêmios de melhores fintechs aí reconhecidas tanto no Brasil como no mundo, né? Nós fomos eleitos ali junto com a Mastercard, o Banco Barclays, as 10 principais fintechs de impacto aí em apoio ao clima, né? Não ficamos entre as três principais, porque tem um desafio de entender a questão social, nós somos muito focados no social, e também o nosso marketing, nossas ações internas, né? Além de estar finalizando aí conselhos aí que tenha lideranças de pessoas, povos originários, pessoas tradicionais, mulheres, sempre no nosso board. Tem a nossa tese de marketing regenerativo, ou seja, toda ação de marketing nossa tem que ser entrelaçada a um verso social ou ambiental, visando o nosso site, toda a nossa comunicação, nossa linha editorial. Então, desde buscarmos aí agências tradicionais, buscamos aí lugares e agências que já trabalham com isso. Então, nosso site foi totalmente feito pelo Jacaré Facilitadores, que é uma empresa social, uma ONG lá na favela do Jacarezinho, que é o maior quilombo urbano do Brasil, dando essa oportunidade. Vocês podem, entre no nosso site, entre no nosso Instagram, que vocês vão ver que não deixa a desejar nada, está tudo incrível, e o app também, e vocês dois vão ter que abrir a conta. Ian, bora nessa, porque também eu não quero prolongar aqui, e obrigado e agradecer esse espaço, né? Então já estou dando uns finalmente aqui também. Bom, o que a gente está preparando aí? Né? Eu acho que o Rafa entra muito bem falando que a primeira coisa é isso, a gente acabou de ficar pronto. A gente acabou de lançar uma nova conta, essa nova conta ela é para pessoa jurídica e para pessoa física, ela carrega uma história por trás daquele aplicativo, né? Eu acho que a gente está num momento em que é muito importante as pessoas alinharem os valores financeiros delas com os valores como ser humano delas, né? Então, a gente não pode querer atuar por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa, para a gente, para as próximas gerações, se a gente continua fazendo o que a gente sempre fez, né? Que trouxe a gente até esse lugar. Eu acho que todo ser humano, independente de política, religião, independente de qualquer coisa, sente que tem alguma coisa errada, que alguma coisa não está dando certo nos caminhos que a humanidade tem tomado até aqui. A gente teve uma pandemia, a gente está enfrentando crises
queimadas gigantescas pelo mundo inteiro, né? Desde a Oceania até a Califórnia, ali nos Estados Unidos. A gente tá vendo uma doença atrás da outra aparecendo, né? A sociedade com medo, né? Então, assim, alguma coisa que a gente sempre fez não pode mais ser feita e não está fazendo sentido. Eu acho que uma delas é a gente não olhar para onde a gente está investindo. Então, você como comprador, como consumidor, como investidor, você tem que estar atento ao que você está fazendo. Então, poxa, você está ali tentando, propagando a conservação do meio ambiente ou a causa animal, promovendo a causa animal ou promovendo a causa infantil, a causa, enfim, seja ela qual for, e o seu dinheiro está investido dentro de um fundo assim, assim, assado, cujo, se você for lá ler o contrato desse fundo, ele está investindo exatamente no oposto daquilo que você acredita, né? Então, enquanto não tinha uma opção, e está ficando meio escuro aqui, tudo bem, né? Não é hipócrita você usar o mundo do jeito que ele estava pronto enquanto você nasceu, e ao mesmo tempo batalhar por uma mudança. Então, eu acho que esse é o ponto. Acho que a gente tem que batalhar por essa mudança, a gente tem que batalhar juntos, né? Não dá para a gente esperar que a mudança venha de quem está com obstáculos, que tem fome na barriga. Essas pessoas, elas não têm tempo para pensar. Você vai ver no Brasil um protesto contra a crise climática igual você vê na Suíça? Não, as pessoas aqui estão protestando porque não tem uma passarela para atravessar a rodovia, né? É por isso que elas estão protestando porque elas não têm dinheiro para colocar comida na mesa. É óbvio que quem está mais preparado, quem está com a vida financeira resolvida, com a casa em dia, com a educação em dia, vai ter muito mais tempo e dedicação em relação a temas que são importantes numa escala global, né? Então a gente tem que atuar dessa maneira, nós não podemos esperar que ninguém faça algo se a gente não fizer também, né? Isso, quando eu digo nós, aqui é nós, que temos acesso à internet, telefone, conta em banco, estamos participando de um podcast, estamos escutando esse podcast no conforto da nossa casa. A gente não pode aguardar que as outras pessoas façam se a gente não está fazendo nada. Então, eu acho que o primeiro passo aí é começar a entender que você pode tirar o seu dinheiro de uma corretora comum e colocar ele para ser investido em fundos com governança social e ambiental, é entender que você pode ter o banco, a maquininha da sua empresa, os boletos que você gera, o câmbio que você faz, tudo isso atrelado a um valor social e ambiental, ou seja, comece a agregar valor social e ambiental no dinheiro que você circula dentro da sua empresa e dentro da sua casa. Cara, Gente, faço fantástico. questão de abrir conta, meu irmão. Faço Eu também questão. já vou abrir a minha Vou agora. abrir a conta já, meu irmão. Sensacional. É um passo Gente, muito simples, é um download que muda as nossas vidas pessoais também e a vida dos próximos. Então, eu peço muito essa ajuda de vocês aí nesse momento também, muito especial. gente, assim, tô emocionada aqui. Gente, obrigada, que aula, que tô até sem palavras aqui, ó. Mas por mim eu ficava aqui a noite toda conversando. Mas assim, obrigada novamente por vocês estarem aqui, por tudo que vocês estão fazendo, assim. A gente quer estar junto, a gente quer, né? Já perturbei ali o Rafa, que eu quero estar junto com vocês. Vamos junto nisso, sim. Eu acredito muito que nesse futuro aqui, de que a gente realmente tenha mais valores ali, né? Que a gente realmente siga os nossos valores, que a gente, como você falou antes, a gente não tinha opção, né? Mas hoje a gente tem opção, então vamos fazer a opção correta, né? Do que a gente acredita. Então, é isso, meninos. Obrigada. Mas, se quiser fechar aí. Não, só dar parabéns, cara. É realmente incrível, né? Eu acho que as fintechs, em tese, né, elas já tinham um pouco desse lado, né? Acho que conceitualmente, na sua origem, né? Acho que tem um pouco disso, mas algo tão profundo, né? Como vocês estão fazendo para atender, né? Uma dor gigantesca, né? Eu confesso que eu não tinha noção, cara, dessa dor aí das ONGs e tal, como vocês estão resolvendo. Acho que vocês já estão, assim, já estão justificando a existência nessa vida, meu. Já estão garantindo a ascensão. Parabéns, senhores, parabéns mesmo. E até uma próxima aí Obrigado. para mais novidades. Acho que, né, não vão faltar novidades, novos cases aí para a gente estar perto e podendo também contribuir aí, né, na divulgação disso tudo, meu. Sensacional. Bom, Obrigado, Obrigado. gente, obrigado. Obrigado, obrigada. Patrícia. Então, valeu. Tchau, senhores. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.